Olá, alunos do nono ano, vamos a mais uma aula de Educação Física, a aula 239. Olha só quanto caminho nós já percorremos. Vamos ver qual o objeto de estudo dessa aula, o que a gente vai descobrir na aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre os Jogos Olímpicos de Verão, olha só que legal, ou comumente conhecido como Jogos Olímpicos, né? As Olimpíadas, aquele evento que acontece durante um determinado tempo que a gente vai já descobrir de que tempo em tempo ele acontece, ok? Os Jogos Olímpicos de Verão, vamos ver o que são. É o evento mais importante do planeta, o mais importante evento do planeta. É a competição entre os melhores atletas do mundo, a confraternização entre os povos, a grande festa do esporte, mobiliza populações e centenas de países e ele ocorre de 4 em 4 anos. Os Jogos Olímpicos de Verão, ou como falei, comumente conhecido como Jogos Olímpicos ou Olimpíadas, eles acontecem de 4 em 4 anos, é como se fosse o resultado final das disputas acontecidas dentro de cada país. Ali, imaginem que a confederação, por exemplo, de karatê faz todas as competições e aqueles que se destacam dentro do país é que vão representar ali, ganham uma vaga na Olimpíada para representar o seu país. Então ele é a culminância, o ponto-chave de algumas modalidades. E aí ele acontece de 4 em 4 anos, ele tem uma história muito legal que vem remota e ela constrói junto com a história, até antes de Cristo já existiam os Jogos Olímpicos. Na última edição a gente traz aí, olha, essa cartela em destaque, a Raíssa Leal, que eu vou falar dela daqui a pouquinho, não vou falar agora não. Os primeiros jogos oficiais dos Jogos Olímpicos datam de 776 a.C. até 394 depois de Cristo. E aí depois eles dão uma pausa, dão uma parada ali no momento histórico, e aí eles já voltam para a Era Moderna em Atenas em 1896. A princípio, esses jogos eram praticados ali em Atenas com o intuito de destacar o homem, de que o homem pudesse mostrar o seu perfil físico, de que ele pudesse destacar aquela valorização ao corpo muito feita, geralmente comparada ali com o padrão corporal dos deuses. E aí eles queriam ser o mais forte, o mais habilidoso, o mais ágil, e os jogos aconteciam com o intuito de mostrar essas características e essas capacidades. E aí a gente percebe aí na cartela a abertura dos Jogos Olímpicos no estádio de... eu não consigo ler esse nome, Panathinaiko, acredito que é um nome grego, ele é bem difícil de falar, em 1896. E aí o final, outra figurinha, a gente percebe um torneio de florete, um torneio ali de esgrima, ok? Essa remontagem, esse repensar dos Jogos Olímpicos, né? Ele aconteceu lá antigamente, antes de Cristo, depois de Cristo, e aí acaba, dá um start, né? E aí a gente tem um precursor, um visionário, que é um cara chamado o Barão Pierre de Coubertin. Apesar do nome estar ali, Coubertin é um nome francês, a gente pronuncia Coubertin, Pierre de Coubertin. Ele teve a ideia, ele iniciou, foi o cara que sonhou aí com o movimento olímpico. Para que a gente entenda, o movimento olímpico é o nome dado ao conjunto de entidades que coordenam as atividades relacionadas aos Jogos Olímpicos. E aí o Barão Pierre de Coubertin, ele queria lançar novamente os Jogos, remontar os Jogos como aconteciam lá em Atenas, lá no período onde eles faziam voltado para o culto ao corpo, para o culto aos deuses, para essa demonstração do corpo perfeito. Se a gente parar para analisar um pouco da história da educação física, esse momento em específico, ele faz parte da história da educação física, porque é um momento onde é dada uma visão mais higienista, mais
mas voltada para esse culto ao corpo, e não os valores que nós trabalhamos nos dias de hoje, ok? E aí o Barão Pierre de Coubertin vem para tentar resgatar esses jogos, mas com uma outra visão, com uma outra temática. E ele incorpora ali esse movimento olímpico. Nesse movimento olímpico, há algumas entidades que sonham o mesmo sonho e decidem fazer parte desse movimento, né? A gente vai ver aí, ó, os integrantes do movimento olímpico é o Comitê Olímpico Internacional, ou conhecido como COI, vocês podem ouvir essa expressão. Além das federações esportivas internacionais, o Comitê Olímpico Nacional, que é o que vai ter em cada país, né, o que vai organizar ali as disputas, as classificações de quem vai representar, as delegações que vão fazer parte, vai gerir recursos, enfim, tudo vai passar por esse comitê nacional, é um âmbito mais interno de cada país, ok? E o comitê organizador de cada edição dos jogos, e aí a gente vai perceber nesse último detalhe, no comitê organizador de cada edição dos jogos, que vai ter aquele momento do suspense, ali do sorteio, de quem vai sediar esses jogos, se esse país porventura tem os recursos para prover a infraestrutura, né? Porque é necessário todo um padrão para os estádios, para os parques aquáticos, para cada modalidade que vai acontecer naquele país. Então, é um evento que a gente percebe que movimenta o mundo do esporte, movimenta a economia, movimenta o turismo, movimenta o país de modo geral. Então é necessário que se crie uma estrutura, que se pense, que se planeje e dentro desse comitê organizador dos jogos faz-se todo esse planejamento, todo esse pensar para que esse país possa se desenvolver junto com essa edição dos jogos que vai acontecer naquele local. Okay? O objetivo dos jogos pensados ali por Barão Pierre de Coubertin em 96, é contribuir para um mundo melhor, mais pacífico, educando a juventude por meio do esporte praticado, sem discriminação e dentro do espírito olímpico, que exige compreensão mútua, espírito de amizade, solidariedade e fair play. Olha aí que legal. O fair play, essa última palavra, ela significa jogo limpo. É uma das características, uma das marcas difundidas pelo Barão Pierre de Coubertin. Uma marca que não ficou só nos Jogos Olímpicos, mas que hoje é abraçada em diversas modalidades. O fair play, que é essa prática do jogo limpo. Imagina aí que um atleta num jogo de futebol comete uma falta e ele tem a honestidade de dizer: juiz, foi falta, ainda que o juiz não tenha visto, ainda que ninguém tenha percebido aquele ato falho, mas ele diz: foi falta, e o jogo vai correr de forma limpa, de forma bonita, né? Gerando aquele espírito de amizade, embelezando mais ainda o esporte. Essa é uma característica desses jogos pensados e sonhados pelo Barão Pierre de Coubertin. Essa ideia do fair play, do jogo limpo, a expressão quer dizer, na raiz da palavra, jogo limpo, ok? E aí, a gente vai acompanhar um pouquinho das edições dos Jogos Olímpicos, dê uma olhada.
Vocês viram que em 2004 os Jogos Volta para Casa aconteceu na Grécia. Em 2016 a gente teve os Jogos no Brasil, né? São edições que vão mudando aí, vocês perceberam nas vinhetas que foram passando, que a cada edição o símbolo dos jogos, os mascotes, tudo vai se adaptando à região onde ele vai ser aplicado, ok? E aí, para a gente entender um pouquinho sobre o símbolo dos Jogos Olímpicos, que são aqueles anéis olímpicos, são 5 aros interligados sobre o fundo branco nas cores azul, amarela, preta, verde e vermelho, que representam a união dos 5 continentes. Eles estão interligados aí, de alguma forma, pelo esporte, né? É a mensagem que esses anéis querem passar, é a mensagem pensada e idealizada ali pelo Barão Pierre de Coubertin, trazendo também como lema para esses jogos, né? Vamos ver na próxima cartela. O lema é Citius Atius Fortius, que significa o mais rápido, o mais alto, o mais forte. Serve como lema do ideal simbólico que representa a postura que o atleta precisa ter para alcançar os seus objetivos. Claro que esse pensar nessa temática, ela ganhou uma modificação, uma leve modificação com essa visão do Barão Pierre de Coubertin, porque hoje você não precisa ser o mais forte, o mais ágil e o mais alto, ser o campeão, o ganhar já não tem aquele valor para o atleta que treinou durante os 4 anos para chegar ali para tentar chegar no lugar mais alto do pódio, mas alcançar o pódio não é a parte mais importante se for alcançado de forma ilegal, de uma forma não muito bacana, né? Então, essa característica ela é importante para que o atleta possa mentalizar, focar no seu propósito de vencer, mas não é mais importante que os valores éticos pregados pelos jogos, tá? Outro símbolo que nós temos desses jogos é a tocha olímpica. A tocha olímpica ela representa o fogo sagrado, tido como elemento purificador, que anuncia o começo dos jogos e convoca o mundo para celebrá-los em paz. Geralmente essa tocha, no local onde os jogos vão acontecer, ela percorre todo o país, passa por todas as localidades, atravessa ali toda a geografia daquele lugar, para que todos sejam ali de alguma forma incendiados, contagiados por esse momento de comunhão entre as nações, feitas através do esporte. A edição das Olimpíadas de 2020, vamos dar uma olhada, seriam os 32º Jogos, né? 32º Jogos Olímpicos da Era Moderna, e o país anfitrião seria o Japão, na cidade de Tóquio. Mas, em decorrência da pandemia, os Jogos não aconteceram em 2020, eles pularam aí, aconteceram em 2021. A gente pôde acompanhar esse ano essa edição dos Jogos, em virtude da pandemia, ele precisou ser adiado. Mas não foi a primeira vez que isso aconteceu. Em 1916, em 1940, em 1946, se não me falha a memória, esses jogos também precisaram ser adiados em virtude dos conflitos mundiais, aí, das guerras mundiais. E aí eles vão ganhando, aí, vão avançando alguns anos, né? Mudando às vezes de sede, como precisou, quase acontece ali com a sede que, em 1940, que seria a sede em Londres, e aí não foi, e jogaram para frente, aí Londres ganhou de novo, enfim, é todo um contexto histórico envolvido que, se você porventura tiver um pouquinho de curiosidade, dá uma olhadinha lá na internet depois, nas fontes de pesquisa, e aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre essas mudanças. O ponto-chave é que 2020 não foi a primeira vez que precisou ser adiado os Jogos Olímpicos, já aconteceu algumas vezes. Os países participantes dessa edição foram 208 países, são 208 países, tendo aí 12.700 atletas, né? Foi a estimativa que fizeram. O lema olímpico foi o amanhã de todos, e os símbolos que a gente tem ali de Tóquio, né? Dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A gente teve a abertura de cerimônias, estava prevista para essas datas, né? Mas tudo precisou ser editado, precisou ser modificado. Como falei para vocês, a gente tem os mascotes, né? Tudo pensado, idealizado ali pro local onde vai acontecer os jogos. E aí não foi diferente em Tóquio. A gente tinha o
Miraitoa, que é esse super-heróizinho azul e branco, né? Com essa roupa meio futurista, com essa visão meio... dando essa ideia de futuro, de eternidade, né? A palavra, o nome dele, o Miraitoa, significa basicamente essas ideias de futuro, de eternidade. E a gente tem também a Someiti, que é essa outra bonequinha rosinha, que ela traz uma lembrança ali da flor de cerejeira, né? Que também dá uma ideia de poder, de empoderamento. Ok? Nessa edição dos Jogos Olímpicos, a gente teve também a inserção de novas modalidades. A gente teve as modalidades que retornaram ali aos Jogos, né? Uma delas foi o Karatê, tendo grandes destaques, tendo grandes nomes. O surf, muitos apostavam ali no Gabriel Medina, mas aí a gente teve o Ítalo Ferreira, um brasileiro que se destacou e trouxe aí medalha para o Brasil. A gente teve também a inserção da escalada, que infelizmente o Brasil não teve participantes, não teve expressividade. Além dessa, a gente teve o beisebol e o softball. O softball ele até acontece no Brasil, mas a gente não consegue, não teve aí classificação para as Olimpíadas. Inclusive, acredito que porque não é um esporte tão característico nosso, né? Acho que pelo menos aqui na região, o mais próximo que a gente tem do softball e do beisebol é ali o nosso tacobol ou bet, eu não sei como é que vocês costumam chamar. Mas o skate a gente teve aí a grande revelação, a Raíssa Leal, a fadinha, que trouxe uma medalha de prata para o Brasil, ficou mundialmente conhecido por sua irreverência, sua elegância e simpatia enquanto praticava ali a modalidade. E essas são as modalidades que foram aí reinseridas, algumas delas foram reinseridas, retomaram aí os Jogos Olímpicos, né? Outras foram colocadas esse ano, ok? Vamos de interatividade. E aí nós temos duas questões para você fazer a análise durante um tempinho aí, olha, de quanto em quanto tempo ocorrem as Olimpíadas. Está muito fácil, eu dei para vocês essa questão no começo. E a questão número 2, qual o objetivo dos Jogos Olímpicos? Façam aí uma breve análise, vocês vão ganhar um tempinho para pensar, para olhar as anotações e já a gente volta para falar sobre essas questões, ok?
sem muitas delongas, vamos para a correção da nossa atividade. A questão número 1, ela pergunta de quanto em quanto tempo ocorrem as Olimpíadas. E aí eu quero parabenizar, eu quero dar uma medalha de ouro ao José Luiz. Muito obrigado pela sua participação. Já estava com saudade de um aluno para fazer a interação. Obrigado, José Luiz. Tá? Você acertou, ela acontece de 4 em 4 anos, né? A proposta feita lá em 1896 pelo Barão Pierre de Coubertin, quando idealizou, era que os jogos acontecessem de 4 em 4 anos. E aí a gente tem... vou mostrar para vocês o gabarito da questão. Diz assim, olha, o Comitê Olímpico Internacional decidiu que o primeiro evento seria em Atenas, em 1896, e que se repetiria de 4 em 4 anos. Olha aí que legal. Para a gente entender um pouquinho melhor o comentário dessa questão. E aí ele acontece de 4 em 4 anos, mas a gente pode ter aí teve esses momentos da história em que precisou parar, como o que aconteceu agora em 2020, né? Seria em 2020, aconteceu em 2021, e você pode se questionar assim, mas professor, mas e aí, como que vai ficar? Se acontecer, era para ser em 2020, aconteceu em 2021, vai acontecer 4 anos depois, os próximos jogos são em 2025? Não, foi uma eventualidade, precisou adiar um ano ali, mas os próximos jogos já estão datados para 2024, com sede em Paris. Olha só que legal, bem pertinho ali, né, Europa, e aí vai acontecer em Paris os próximos Jogos Olímpicos. Ainda respeitando o calendário de 4 em 4 anos, tendo como base que deveria ter acontecido em 2020, 4 anos depois, 2024. De repente você pode ter ficado com essa dúvida. É isso aí, José Luiz, muito obrigado pela participação. A questão número 2, ela diz assim, qual o objetivo dos Jogos Olímpicos? Olha só, o objetivo é aquele que foi proposto ali pelo Barão Pierre de Coubertin. Vou lançar o gabarito para vocês aí, olha. O objetivo dos Jogos, contribuir para um mundo melhor e mais pacífico, educando a juventude por meio do esporte, praticado, sem discriminação e dentro do espírito olímpico, que exige compreensão mútua, espírito de amizade, solidariedade e fair play, né? A gente tem um exemplo muito bom. Fica aqui a indicação de um filme para quem quiser assistir, um filme que conta um pouquinho da história ali do Nelson Mandela, chama Invictus. Na verdade, ele associa a história do fim do apartheid com rugby, onde ele usa o esporte como ferramenta de mudança social. E é mais ou menos isso que os Jogos Olímpicos propõem, é mais ou menos isso que a gente almeja com esses jogos, né? Como diz o comentário, ele é considerado o maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos têm como objetivo estimular a competição sadia entre os povos dos 5 continentes. Ok? É o momento em que os povos deixam de lado os seus conflitos, as suas diferenças, para confraternizar, para estarem juntos em prol desse evento maravilhoso que traz... além do aprendizado, além do ensino, que às vezes a gente assiste uma modalidade que a gente não conhecia, vai pesquisar, acha interessante, poxa, que legal, eu não sabia que existia essa modalidade, e aí você até se... Além desse aprendizado, traz todo o peso dos valores que os atletas trocam ali entre si, né? O respeito, a ética, o fair play proposto pelo Barão Pierre de Coubertin, e além do entretenimento, além de toda essa mágica criada ali, as aberturas e o encerramento são espetáculos maravilhosos, muito bonitos, além de todo o valor que ele traz para a localidade onde esses jogos acontecem, valor cultural, valor econômico, social, desenvolvimento do turismo, diversas propostas agregadas para que esse evento aconteça de forma excelente, de forma maravilhosa naquele local. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre os Jogos Olímpicos e essa foi a nossa aula de Educação Física de hoje. A sua aula continua no próximo vídeo.